Você pode orar: Senhor, eu preciso ter recursos para fazer um tratamento, para fazer uma consulta, para passar por uma cirurgia. Você pode apresentar essa necessidade. É isso que quer dizer o pão nosso. O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. Não, mas não está escrito: do suor do rosto trabalhará? Sim, esse é o meio que Deus usa para suprir você. É através do seu trabalho que Ele, Deus, está provendo o sustento. E talvez você pense que é só por meio do seu trabalho que você está provendo o seu sustento. Por isso vive ansioso. Mas a oração do Pai Nosso, quando fala: o pão nosso de cada dia dai. Ué, tem que ser dado? Tem que ser dado. E quem é que dá? Deus. Então descansa. Eu nunca vi a padaria de Deus vazia. Nunca vi o mercado de Deus igual o de Cuba. Ih, está faltando. Nunca vi. O mercado de Deus está sempre abastecido para suprir aquele que nele confia. Quarto, o que ensina a oração do Pai Nosso? Que é uma oração que deve ser feita por todos, pelos pobres e também pelos ricos. E ricos aqui não é o milionário, que igual o tio Patinhas, que pula no cofre. Esse também não tem, né, por aí, só o Pablo Marçal. Rico aqui é aquele que tem estabilidade, tem uma vida assim, sussu. Fim de semana pode comprar uma picanha, né? Nós não, a gente tem que assar uma sola de sapato. Então, rico é aquele que tem uma estabilidade, claro, até o rico. Ela é uma oração que deve ser feita por pobres e ricos. Para os pobres, para terem suas necessidades supridas. E para os ricos, para que aquilo que eles já têm seja preservado. Ela é feita para o pobre ter sua necessidade suprida. E para o rico que já tem a necessidade suprida, para ela ser mantida. Para o rico falar assim: fica esperto. Hoje você tem, amanhã eu te tomo. É uma oração para isso. Agora vamos começar aqui. Ele começa dizendo: o pão. Ele começa com pão. Vamos entender o significado dessa palavra, então. O pão. Na época de Jesus, a palavra pão era muito usada, e muito usada no contexto judaico. Quando mencionava-se pão, era sinônimo de quê? Não só de comida, mas de tudo que era necessário para a subsistência humana. Tudo que era necessário para a subsistência da vida. Tudo que era necessário para manter e suprir a vida. Então não está dizendo só de comida. Quando diz o pão, Jesus está ensinando: vocês devem e podem orar, pedindo ou requisitando tudo que é necessário para vocês viverem nesse mundo. Isso inclui o quê? Primeiro, claro, que está claro com o termo pão, o sustento. Vocês podem orar buscando: supre-nos com sustento, Senhor. Que não falte o leite, que não falte o arroz, que não falte o feijão, que não falte uma carne, uma mistura, que não falte, Senhor, o café para os meus filhos, que não falte o almoço e o jantar. Deus, me dê condições de fazer a feira, de fazer o mercado, de fazer o açougue. Você pode orar, apresentar isso
Não há problema nenhum. Então vá a Deus e apresente: eu preciso dar conta, Senhor. Me dê recursos, me dê trabalho, me dê condições suficientes para dar sustento à minha vida, à minha casa, à minha família. Segundo, o que inclui orar pelo pão. Para a minha existência, eu não preciso só de sustento, eu também preciso de habitação. Jesus está ensinando que nós podemos orar para Deus nos conceder um lugar para nós habitarmos. Nós podemos orar por isso, pedindo, dar uma condição digna de habitação, seja de aluguel ou seja de um lugar próprio. Mas nós para vivermos, precisamos de um local digno, um local que tenha condições de sustentar uma família. Você pode orar e apresentar a Deus: pastor, eu posso orar a Deus pedindo uma casa? Por que não? É claro que não vai ser às custas de você ficar em casa, às custas do seu suor, do seu trabalho, mas você pode pedir, ou condições para pagar um aluguel, não ser despejado, não ficar devendo, ou condições, não para morar numa casa, mas não é no muquifo. Pastor, a minha casa é muito engraçada, ela não tem porta nem janela. Lembra dessa? Era uma casa muito engraçada, eu moro nessa casa, mas não tem nada de engraçado. Ela é um terror. A gente pega numa saneta para virar o chuveiro, ela sai na mão, quando não toma um choque. A tristeza, banheiro. Aí você vai tomar um banho e as lesmas do lado. Ai, minha companheira, aquela ali. É uma casa muito engraçada. Fio, assim, a lâmpada pendurada, aquele de cordinha que você puxa e não evacua nada. Você já conhece a história. Olha lá a cordinha. É uma casa. Mas está te dando uma condição digna. Você pode orar, que mais? Saúde. Você pode orar: Senhor, eu preciso ter recursos para fazer um tratamento, para fazer uma consulta, para passar por uma cirurgia. Você pode apresentar essa necessidade. É isso que quer dizer o pão nosso. Pode ir diante de Deus: eu preciso pagar uma consulta para minha esposa. Meu filho precisa fazer uma cirurgia. Preciso de remédios. Eu tenho doença crônica, pressão e isso. Eu preciso estar o tempo todo sob efeito de remédios caríssimos. Apresenta a Deus, não há nenhum problema. Que mais? Transporte. Tem pessoas que precisam: não posso contratar, você precisa ter uma moto. Eu posso apresentar a Deus? Não posso contratar, você precisa ter um carro, um utilitário, você precisa ter um carro, um caçamba. Um transporte para que eu leve minha família para o culto. Isso quer dizer o pão nosso. Pastor, mas assim, um transporte não é necessário para a subsistência. Você trabalha de quê? Ou ao menos a condição de pagar um transporte. Como é que chama o Uber? Outro nome para não falar Uber. O transporte. Enfim, você pode pedir, você pode apresentar, não há nenhum problema. Trabalho, você está desempregado, ou você tem um trabalho que não te dá o suficiente para o seu sustento, para a vida digna da sua família, ou você trabalha em um ramo, você é um profissional, um autônomo. Você pode apresentar a Deus: Deus, abre a porta de um bom emprego. Senhor, abençoa o trabalho que eu já faço, que está fracassado. Você pode pedir a Deus. Isso quer dizer o pão diário. O vestuário, a mesma coisa. Meu irmão, antes de ser pastor, antes de estar onde eu estou hoje, eu tive uma vida semelhante à de um missionário. Eu ia diante de Deus, falava: Deus, eu preciso de um sapato. Eu não tinha. Eu apresentava a Deus coisas pequenininhas.
num tempo de muita dificuldade financeira, e eu via Deus como um pai dar um presente para um filho, cuidando do meu vestuário. Você pode apresentar: eu quero vestir meus filhos, eu preciso de roupa, eu queria isso, eu queria ter um orçamento suficiente que eu possa dar sapatos, tênis para as crianças, que eu possa ter um terno para vir em um casamento ou em uma solenidade. Pode apresentar. Que mais? Educação. Eu tenho desejo de cursar uma faculdade. Eu não consigo comprar os materiais dos meus filhos. Eu não consigo acompanhar eles, eu não consigo colocar numa escola digna. Você pode apresentar. E não só isso, até uma esposa ou um marido. Quem foi que proveu a esposa de Adão? Deus preparou Eva para Adão. Você pode apresentar Deus pedindo uma esposa, pedindo um marido. Você pode apresentar Deus pedindo condições, recursos, sabedoria, dignidade, moradia. É isso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ore, apresente com detalhes essas necessidades. Não há nenhum problema quanto a isso. Paulo ensinou isso aos Filipenses. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá toda a vossa necessidade em glória por Cristo Jesus. O que é toda necessidade? É todas essas que nós temos. Então isso nós entendemos pão. Agora ele diz assim: o pão de cada dia, dai-nos. Dai-nos. Primeiro ele ensina que devemos pedir, apresentar a ele nossas necessidades. Agora ele mostra o que Jesus está ensinando: que todo pão vem de Deus, que Deus é o doador de tudo. Precisamos aprender. Quando ele disse dai-nos, estamos pedindo para quem? Para quem tem, para quem possui. Só um pouquinho de retorno, o brilho está bom, só um pouquinho de retorno. Só se pede algo quem não tem, para quem tem. Só pede algo quem não tem, para quem tem. Nós não temos. E pedimos para quem? Para quem tem. E quem tem? Deus. Todo pão, todo suprimento, todo sustento vem de Deus. Ele é o doador de tudo. Agora olha que interessante. Primeiro, ele ensina, quando diz dai-nos, ele nos ensina que podemos pedir, ok? Agora, por quê que ele nos ensina a pedir? Se ele nos manda pedir, é porque ele quer dar. Já parou para pensar nisso? Ele está nos ensinando a pedir. Isso tem uma razão. Ele quer dar. E mais, é o seu prazer dar. E terceiro, ele não só tem prazer em dar, ele não só quer dar, mas ele manda pedir, porque ele vai dar. Pede para o papai. Quando você pedir para o papai, o que o papai faz? O papai não dá. Claro que não. Pede para o papai, que o papai dá. Olha que coisa tremenda. Quando ele nos manda dizer dai-nos, ele também está nos lembrando que ele, Deus, é o nosso Pai. E como o nosso Pai tem prazer de atender nossos pedidos, tem desejo de atender nossos pedidos, e assim como o pai que atende o pedido dos seus filhos, ele irá atender nossos pedidos. Por isso diz, dai-nos. Não é maravilhoso isso?
Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo genuíno Evangelho.